Eu vou te contar agora uma coisa de bastidor que você precisa saber. O mundo precisa saber quem realmente está protegendo e está segurando Alexandre de Moraes. A gente está percebendo o cerco se fechando. É inegável isso. O julgamento do Bolsonaro se transformou na maior aberração jurídica que o Brasil já viu. Eu acho muito... É um absurdo que eles queiram condenar um grupo de pessoas num julgamento tão mal feito, tão teatral, com tantas irregularidades e até crimes cometidos durante o processo legal por parte do Ministério Público e do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. Felipe Martins, no caso dele nos Estados Unidos, com provas que foram forjadas para mantê-lo na prisão, também vai vir para cima do Alexandre de Moraes. Aí tem a Magnitsky em cima do Moraes e em breve virá para cima da esposa dele. Algo muito parecido com o que ele fez com dezenas de pessoas no Brasil, onde ele foi atrás do pai, do filho, no caso do Cid, né, Mauro Cid, que ele ameaçou o pai, a esposa e a filha do Mauro Cid, para que o Mauro Cid contasse exatamente o que ele queria. O Eduardo Tagliaferro, que está agora na Itália, com gigabytes de provas de como que o Moraes agiu para interferir durante as eleições de 2022. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, indo para cima do Alexandre de Moraes. O Brasil indo para as ruas contra Alexandre de Moraes. 5 ministros do STF já abandonaram por completo as mãos do cara, não querem mais ser vistos como associado ou apoiando as decisões dele. Já são 5. Aí nós temos o Alcolumbre, que está agora sob pressão de 41 senadores que colocaram seus nomes pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. E o Alcolumbre está dizendo que vai analisar com cautela. Agora, eu vou te explicar o porquê que o Alcolumbre está falando isso. Tá? No questão do Hugo Mota, Alexandre de Moraes, né, tá ameaçando o pai do Hugo Mota. Teve até uma matéria que saiu agora, que ele ligou para o Hugo Mota, um ministro do STF ligou para o Hugo Mota para fazer essa ameaça, mas o cerco está fechando. Está cada vez mais impossível. A gente está numa sensação de que é inevitável a queda do Moraes. A pergunta é, com tudo isso que eu acabei de mencionar, por que o Moraes ainda não caiu? Agora você vai saber que tem uma pessoa que está comprando a briga, está sustentando a todo custo o Moraes ainda. É a pessoa responsável por ter criado Alexandre de Moraes. Quando se decidiu lá atrás que o STF precisava frear o bolsonarismo, prender Bolsonaro, impedir que Bolsonaro fosse o presidente, a pessoa que teve essa ideia, que orquestrou todo esse plano, se chama Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse para o Moraes, aproveitando da vaidade, do egocentrismo do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes viu que o Alexandre de Moraes seria um alvo muito fácil. Se você assistiu o Advogado do Diabo, você vai entender o que eu estou falando. O Gilmar Mendes viu que o Alexandre de Moraes, nessa sua sede de vaidade, né, nessa sua megalomania, era um alvo fácil para manipular. De qual sentido? Vai lá, Alexandre. Vai lá, você toma as decisões impopulares contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, você censura todo mundo, que a gente aqui vai servir de apoio por trás, eu boto os outros ministros do STF para votar junto com você. Vai lá que eu te dou apoio. Quem manda no STF é Gilmar Mendes, que hoje é o decano da casa. Então, quem orquestrou tudo, aproveitou da vaidade do Moraes, jogou ele na fogueira, dizendo que daria apoio por trás, foi Gilmar Mendes. Então, quando o cerco se fecha em cima do Alexandre de Moraes, 2 coisas acontecem. Gilmar Mendes, de certa forma, se sente responsável, porque foi ele que convenceu Moraes a se transformar nesse ser rejeitado internacionalmente e agora sancionado com a Lei Magnitsky e, em breve, com a esposa sancionada. Então, ele pensa assim, foi eu que joguei o cara lá, eu não posso largar ele agora. Mas tem um outro fator. Gilmar Mendes sabe que se Moraes cai, Moraes leva Gilmar Mendes junto. Moraes pode muito bem virar e falar assim, olha, quem começou tudo isso, quem teve a ideia, quem soltou essa porra toda para acontecer e falou que ia me apoiar, eu só fiz isso porque ele disse que ia me apoiar. E aí complica a vida do Gilmar. Gilmar agora está numa situação muito complicada. Na Europa já estão começando as investigações, já tem deputados do Parlamento Europeu, 16, pedindo sanções também, investigação. O Gilmar Mendes, o patrimônio dele, a maior parte do patrimônio dele é fora do Brasil. Ele passa mais tempo em Portugal do que no Brasil. Gilmar Mendes está numa situação complicada. Ele vai dar entrevistas dizendo que vai apoiar... Você viu que ele é o mais fervoroso, repare. Ele é o mais fervoroso em se postar como grande apoiador e muleta do Alexandre de Moraes. Não é porque ele ama o Alexandre de Moraes. É porque ele sabe que o dele também está na reta
E, de certa forma, ele tem um senso de responsabilidade por ter convencido Moraes a ser essa pessoa à ponta da lança. Só que agora pode vir para ele Magnitsky, pode vir para ele investigações seríssimas em Portugal, o partido chega na Europa, no Parlamento Europeu, com deputados. A situação dele vai complicar muito. Enquanto ele vai para a imprensa falar que ele está forte e vai apoiar, e aqui eu quero te falar um detalhe. O Gilmar Mendes já mandou emissários e pessoas próximas a ele tentando articular uma negociação que não fique tão ruim para ele. Gilmar Mendes já está começando a pensar em entregar Moraes, mas de uma forma que Moraes não possa prejudicá-lo. Eu converso com muita gente, dentro e fora do Brasil. Gilmar Mendes está muito preocupado e está chegando já num ponto onde, para se salvar e salvar todo o seu patrimônio, ele vai ser obrigado também não só a soltar a mão do Alexandre de Moraes, mas o primeiro a empurrar Moraes para dentro da fogueira. O Moraes está lá acreditando que Gilmar Mendes está defendendo os interesses dele e vai apoiar ele até o fim. Não é bem assim, Moraes. Se você é uma pessoa que tem escutas aí, se você tem informantes, você deve saber que Gilmar Mendes já está mandando algumas pessoas, mais de uma vez, para os Estados Unidos para tentar resolver a situação. Embora em reuniões aqui com deputados e senadores do PL, ele cante de galo e diga que não, que vai até o fim. Essa conversa não é a mesma lá fora. Então, o principal responsável hoje é Gilmar Mendes. So now I send a message to the United States. The main responsible for protecting, for helping the Moraes is the Justice Gilmar Mendes. He's the one who is giving his life to protect a human rights violator called de Moraes. So if you want to really get into the core of the situation, I think you should take a look into it. É isso que eu queria dizer, que esse recado chegue a todo mundo e vai acabar. A certeza que nós temos é que eles avançaram longe demais e isso vai acabar. Agora, pode acabar mal para todos, pode acabar mal para um.